Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega adita uma nova linha D ao artigo 280, portanto, que versa sobre a fiscalização concreta de constitucionalidade e de legalidade, e o PCP retira-lhe a atual linha D, que tem a ver com a questão da fiscalização concreta por ação. E aduz para isso o argumento que temos visto muitas vezes ser esgrimido, como os recursos para o Tribunal Constitucional, designadamente quando está em causa os recursos de fiscalização concreta, serem vistos como manobras dilatórias por parte dos interessados, dos recorrentes, e até por parte de recorrentes com possibilidades económicas e apenas para fazer empatar os processos e para que eles possam prescrever. E eu penso que é importante que se desmistifiquem determinadas coisas. Desde logo, quando se recorre para o Tribunal Constitucional, os prazos de suspensão da prescrição são elevados para o dobro. Portanto, é raríssimo vir a prescrever por um qualquer recurso para o Tribunal Constitucional. Basta ver as disposições conjugadas do artigo 120, número 5, mais com o 121, número 3, e com o 120 do Código Penal, para se ver qual é o alargamento dos prazos de suspensão da prescrição, que é muito importante. Depois, temos que escrever também qual é o prazo que o recorrente tem para a interposição do recurso. São 10 dias para interpor recurso e, quando for notificado, tem 30 dias para alegar. Agora, o recorrente não tem culpa de estar, às vezes, à espera um ano para ser notificado para alegar. Isso aí, o problema é do mau funcionamento do Tribunal Constitucional e de não darem vazão aos recursos. Agora, nós não podemos retirar garantias de defesa que são absolutamente fundamentais aos cidadãos apenas porque um órgão não está a funcionar, enfim, não está a dar vazão, chamemos-lhe assim, não está a ter a celeridade que é necessária até para a aplicação da justiça. Recordo também a importância da fiscalização concreta, e vou dar 2 exemplos, da fiscalização concreta da constitucionalidade, na aplicação, não só para que se faça efetivamente justiça, e sabendo que o Tribunal Constitucional não aprecia, que é um problema grave que nós temos, não aprecia a generalidade dos recursos com base em vícios formais no recurso da interposição, no requerimento da interposição de recurso, porque se não estiver, o Tribunal percebe perfeitamente qual é o sentido do que é que está ali em causa, mas se não obedecer, se o requerimento não obedecer à forma sacrossanta de que a norma com que foi aplicado, o sentido da norma que contende com a Constituição, e se não houver ali, enfim, aquela lenga-lenga habitual, o Tribunal já não conhece dos recursos. Basta ver qual é a percentagem dos recursos que são rejeitados liminarmente por questões formais, quando muitas vezes têm grosseiros erros materiais. Eu dou aqui os exemplos, que com certeza se recordarão, dos artigos 40 do Código de Processo Penal, em que, há muitos anos atrás, era permitido que um juiz que aplicasse medidas de coação, como, por exemplo, a prisão preventiva, pudesse intervir em audiência de questão de julgamento, pudesse integrar a composição daquele coletivo. E foram vários recursos de fiscalização da constitucionalidade concreta para o Tribunal Constitucional, designadamente ao fim de três decisões nesse sentido, passa a ter força obrigatória geral, portanto, se assim for decidido, que fizeram a alteração e que hoje é uma das fundamentais garantias de defesa, em que um juiz que interveio na aplicação de medidas de coação e que aplicou prisão preventiva ou outra medida preventiva de liberdade, está impedido de participar, obviamente, nas medidas está impedido de participar na audiência de questões de julgamento. E muito bem, porque já teve uma intervenção em que se pronunciou sobre o mérito da causa. Alguém que faz um juízo de culpabilidade sobre um cidadão de tal forma que determina que ele seja sujeito a uma medida de prisão preventiva é porque já tem um juízo de culpabilidade e depois já não tem isenção e imparcialidade para poder ir decidir sobre o mérito da causa. Portanto, isto foi muito importante e passou na fiscalização abstrata e passou e tudo, e foram os processos de fiscalização concreta. Dou outro exemplo, mais recente, da questão do artigo 400, número 1, a linha E do Código de Processo Penal, em que o artigo dizia que alguém que era absolvido na primeira instância, e depois, imaginemos, o Ministério Público recorre para a relação e na relação era condenado em pena que não fosse superior a 5 anos de prisão, não podia recorrer
para o Supremo Tribunal de Justiça. Isto era uma aberração total. Ou seja, a primeira vez que alguém era confrontado com uma condenação, até 5 anos de cadeia, portanto é uma pena grave, não podia recorrer, quando era a primeira vez que era confrontado com a decisão com uma decisão em condenatória, portanto, em clara violação, até do artigo 32, número 1 in fine da Constituição, que nos diz que o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, inclusive o recurso. Portanto, o cidadão nunca podia recorrer. Era absolvido e, de repente, na relação vem uma pena 4 anos e 9 meses, que era o que estava a acontecer cirúrgico para não ter recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, e não podia recorrer. Portanto, isto era uma aberração total. E recordo-me que a conselheira Fátima Matamoros, depois foi ao plenário, ela foi a primeira a proferir um acórdão em que considerava esta norma inconstitucional e que depois foi ao plenário e foi através do acórdão do 429/16 de 2016, de 13 de julho de 2016, declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, que depois nós, aqui na Assembleia da República, corrigimos e na Lei 94 de 2021, alterámos a letra da lei em conformidade com o sumário desse acórdão do Tribunal Constitucional, em que efetivamente se vem dizer que quando alguém é confrontado pela primeira vez com uma condenação, tem o direito de recorrer, portanto, em termos de fiscalização concreta. E estes recursos que foram interpostos não foram por poderosos, foram por cidadãos comuns que efetivamente viram grosseiramente os seus direitos violados. E por isso a fiscalização concreta é muito importante e só o que é aqui de lamentar é que o Tribunal Constitucional não tenha, enfim, são 13 juízes, nós percebemos, mas não consiga dar vazão e não consiga despachar atempadamente estes processos, porque quer em termos de prazos, há que desmistificar a questão da prescrição, porque suspende o prazo da prescrição e não são manobras dilatórias. Muitas vezes há situações dessas. O Sr. Deputado Alma Rivera, imagine que foi julgada, absolvida na primeira instância, e que, na relação a condenam a uma pena de prisão efetiva de 4 anos e 8 meses, ou de 1 ano, o que quer que seja, não podia recorrer, se não tivesse havido, por exemplo, o recurso de fiscalização concreta. Ou seja, é muito importante que hajam estes recursos, é muito importante que as normas que existam, os exemplos que dei, é para se perceber como, efetivamente, nós estamos absolutamente de acordo, o PC está absolutamente de acordo com os fundamentos legais para a atual interposição de recurso para o Tribunal Constitucional. Muito obrigada.